Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite desta sexta-feira, estamos todos aqui reunidos para realizarmos o trabalho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, a gente vai se preparando para o nosso trabalho da noite de hoje. Vamos ver se está tudo ok aqui. Boa noite, Carla. Satisfação ter a amiga aqui. Ô, José Roberto. Boa noite, meu irmão. Beijo no coração, beijo no coração da Carla e do José, que estão sempre aqui com a gente também, ajudando a fazer esse trabalho tão magnífico e tão bom para todos nós. Uma mensagem de esperança e de fé, uma mensagem que toca o coração de todos nós. Gratidão a todos. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Que legal que você está aqui com a gente. Gente, na noite de hoje nós vamos falar sobre sinais. Sinais. Vai ser bem interessante. Boa noite, meu irmão Benoni. Que legal, olha, pessoal, que eu tenho muito carinho acompanhando o trabalho. Boa noite, Cássio. Que legal. Gente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Aqui é um ambiente que a gente une forças e segue em frente. E para a gente poder se harmonizar nesse momento, boa noite, Cláudia. Eu vou pedir para você, aonde você estiver, que nesse momento você se coloque numa posição tranquila, descruze braços e pernas, que a gente vai fazer a nossa prece da abertura dos trabalhos da noite de hoje pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Amado amigo Jesus, te pedimos nesse instante que junto com os diretores espirituais da nossa casa possamos realizar um trabalho digno de fé, de caridade, de amor e de compaixão com todos aqueles que aqui necessitam dessa luz. Que os nossos mentores espirituais nos acompanhem nessa jornada, neste momento em especial, que as energias que aqui se fazem presentes, que essas energias possam ser direcionadas a todos os nossos irmãos que neste momento sofrem. Nesse momento sofrem com fome, sofrem pela doença, sofrem pelos seus caminhos, e que nós possamos verdadeiramente, aqui, juntos, todos nós, darmos as mãos de uma forma muito grandiosa e podemos, de verdade, estender essa luz a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos da alma. Que possamos verdadeiramente, junto com cada um de nós, fazermos o trabalho que aqui viemos para fazer. Amado amigo Jesus, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gente, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre sinais aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Sinais. Quantos são os sinais que circundam a nossa existência e que, na grande maioria das vezes, passam desapercebidos por nós? Quando falamos em sinais, é importante uma passagem de Bezerra de Menezes que, em certa feita, em um trabalho, ele comentou com as pessoas que estavam ali colaborando para o trabalho,
que a intuição muitas vezes ela é deixada de lado. A nossa intuição verdadeira e genuína, a qual nos remete a fazermos essa ponte rápida entre a terra e o céu, trazendo um lampejo de clareza e necessitude daquele momento em especial. E ele falava para uma irmã em especial, dizendo: segue a tua intuição, é um recado do alto. Deixando claro para nós que os sinais são evidentes. Ora, eles são mais do que evidentes. Se olharmos para a nossa trajetória humana, olharmos para trás, nós queremos refazer caminhos, porque lá os sinais que hoje são claros aos nossos olhos, lá atrás eles estavam esfumaciados pelo tempo. Aqueles sinais não eram claros para nós. Em determinada altura da nossa jornada, olhamos para a nossa essência lá de trás e entendemos com profunda clareza que aquilo que era para nós algo corriqueiro ou ainda normal, hoje nos causa espanto. E por que isso? Porque aqueles mesmos sinais que a vida lá de cima nos proporcionava, aqueles mesmos sinais hoje são evidentes, hoje são de uma magnitude muito grande e daí sim conseguimos enxergá-los. Mas a pergunta que fica inequívoca para todos nós é que esses sinais já eram claros, só nós não queríamos enxergar. Sim, porque quando queremos enxergar de verdade as coisas que nos afetam o nosso coração, a nossa alma, conseguimos entender com muito mais clareza que aqueles sinais lá de outrora, eles já eram por si só evidentes da nossa pequenez humana. Quer dizer que hoje, então, somos um pouquinho maiores? Não. Continuamos extremamente pequenos. Só a nossa compreensão talvez tenha mudado ao longo do tempo. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos acompanham. Talvez nosso entendimento seja outro. Todos nós queremos voltar lá atrás e fazermos um novo recomeço. Ou ainda, naquele momento em que nós nos perdemos na poeira, onde a gente atenta contra os outros e atenta também contra nós, a gente se perde na poeira, a gente quer voltar lá para trás e refazer aquele caminho, porque aquele caminho, aquele pequeno desvio de rota, ele foi gigantescamente impactado na nossa vida. Olha, se você for olhar, e é muito claro e evidente se olharmos duas pessoas que começaram no mesmo rumo, mas essa pessoa daqui, ela fez um ajuste de alguns centímetros na sua trajetória humana. Ao longo da vida, os caminhos ficam completamente diferentes. Sim. Ser espírita é um sinal? Pergunta que veio diretamente para mim hoje. Ser espírita é um sinal? Porque a palestra fala sobre sinais. Não. Ser espírita não é um sinal. Eu acredito, e temos relatos sobre isso, sobre essas circunstâncias da vida, que nós não estamos aqui à toa. Os espíritas de hoje foram os perseguidores do ontem. Foram os perseguidores implacáveis do ontem. Então, ser espírita não é um sinal. Quando fizemos o nosso contrato de volta para a Terra, em alguns momentos a espiritualidade vem nos dizer
que lá no alto, quando já não estamos mais nessa jornada terrena, conseguimos olhar para a nossa jornada e conseguimos entender qual o papel que nós deveríamos de verdade ter ocupado na nossa jornada e o que realmente fizemos da nossa jornada. E muitas vezes, irmãos nossos de caminhada pedem de todas as formas que esqueçam essa jornada e venham o mais rápido possível para reconstruir exatamente aquela jornada que naquela vida não foi efetivamente cumprida. Porque os sinais eram claros. Nós vemos pessoas de 80, 90 anos, extremamente altivas e participativas na sua jornada terrena. E vemos pessoas com 30 anos, extremamente preguiçosos de conseguir caminhar na sua jornada. Na sua jornada. Preguiçosos para consigo mesmo, sim, porque a maior responsabilidade que temos, a maior responsabilidade cabe somente a nós de caminharmos. Mas vem aquela máxima: quanto mais caminhamos, mais somos responsáveis por essa própria caminhada. Isso te conforta ou isso te assola os pensamentos? Sim, porque se fizemos essa retrocedência ao tempo, queremos reconstruir caminhos que não podem mais ser reconstruídos. Mas precisamos entender profundamente que foram exatamente esses caminhos mal percorridos que fazem hoje a nossa jornada. Talvez não tão emblemática como hora atrás, mas sim uma jornada de refazimento da alma. Nesse livro, que eu adoro tanto e que tirei aqui 2 passagens para a gente poder debater e trazer tema, chama Caminho Espírita, diz: traços do caminho espírita. Humildade sem subversência. Dignidade sem orgulho, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão e paz sem preguiça. Traços do caráter espírita. Tudo isso. E começamos a pensar. Todos esses traços, na verdade, remontam, na essência, os grandes desafios que nós temos aqui. E principalmente quando nos descobrimos cristãos. Boa noite, Débora. Quando nos descobrimos cristãos de verdade, começamos a nos fazer perguntas e começamos a retroceder no tempo para poder entender o que éramos e o que somos. E quando fizemos essa analogia, entendemos que lá atrás erramos muito. Todos nós, sem exceção. E agora, erramos? Sim, continuamos errando. Só que agora menos. Porque sim, a nossa perfeição será sempre, inevitavelmente, uma perfeição relativa em relação aos nossos valores e aquilo que acreditamos. O valor crístico, aquele valor tão
magnífico, tão significante na vida de todos nós, cristãos, porque sim, o homem que veio à Terra há mais de 2000 anos foi tão importante que separou o tempo entre antes e depois. E deixou o recado claro para todos nós sobre como nos comportarmos em todos esses traços, e esses são apenas alguns traços, mas sim, ele deixou claro o que precisávamos fazer. Mas a mensagem era tão pura, era tão clara, era tão magnífica, que nós não conseguimos entender passado mais de 2000 anos. Os sinais que Jesus deixou para nós foram extremamente claros. As suas falas por parábolas deixavam ainda mais claro o cerne da vida, a consciência da vida. Deixavam extremamente clara a sua mensagem de amor, de paz, de caridade para com todos nós. E a mensagem foi entendida após a sua crucificação, após o seu martírio. Porque logo após, os seus apóstolos formaram duplas e entenderam que aquilo era muito importante para a humanidade e saíram cada uma dessas duplas peregrinando e espalhando a palavra de Jesus. Sinais claros, sinais do tempo, sinais de esperança, sinais do que somos, sinais do que seremos, sinais da intuição, sinais daquilo que toca o seu coração e a sua alma. Sinais. Estamos cheios deles, todo santo dia, diante da nossa consciência. E por falar diante da nossa consciência, eu vou ler mais um trechinho para vocês desse mesmo livro que diz assim: tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa ou dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste de alma trânsita ante as incompreensões que te cercaram as horas com as quais saberás esquecer amarguras e ofensas. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes que ameastes pelo estudo perseverante com que te habilitas ao privilégio de minorar as fadigas e os sofrimentos dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor, e que as provações atravessadas com paciência te acumulam no escrínio da alma, transfigurante em socorro aos caídos. Eleva dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a qual te submetestes em favor de quem amas, pelas quais adquiriste o tato capaz que arredas a discórdia no nascedouro. Avoluma nas migalhas do tempo, quer saber extrair das obrigações diretamente cumpridas, para que não te falte a oportunidade de trabalho no amparo aos menos felizes. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos da fé renovadora com que levante os tíbios ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores
que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve e distribui sem nunca empobrecer. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus, cuja riqueza verte infinito tesouros nos corações. Diante da consciência, Emmanuel. Gosto tanto do Emmanuel. Tenho admiração profunda pela maneira como trata. E a história retratada entre Emmanuel e Chico Xavier traz muito disso. Os sinais que a obra não pode parar. Os sinais que o serviço não pode titubear. Sinais que a paz, que a caridade e que o amor precisam necessariamente estar presentes nos nossos corações e nas nossas almas a cada segundo da nossa existência, trazendo sinais ainda mais profundos e claros que todo o caminho que percorremos até agora é mínimo ou quase inexistente. Porque ainda temos um significativo caminho, uma significativa jornada a perseguir. E quando falamos em perseguir, é perseguir mesmo, perseguir os nossos instintos, perseguir os nossos sinais, perseguir o trabalho que brota debaixo dos nossos pés, perseguir, seguir em frente, sem medo, entendendo que o trabalho que aqui fazemos, entendendo que a energia que aqui distribuímos entre todos nós é senão uma fagulha daquele coração alado chamado Jesus que brota em nós. Importante que entendamos que todos os sinais da nossa evolução são claros, presentes e significativos. E que quando nos debatemos entre a nossa mente por si só e não a nossa consciência, ficamos fazendo julgos de todo valor, sem entender na necessidade daqueles sinais que se apresentam na nossa vida, que ali está a verdadeira chama do refazimento. Ali está verdadeiramente o desafio da nossa existência. E, portanto, se o desafio ali se apresenta, que a nossa mente de verdade fique por um instante apagada e que brote dentro de nós verdadeiramente a nossa consciência de ser espiritual que somos, que vamos acumulando vidas ao longo do tempo e tudo, absolutamente tudo o que fizemos aqui de nem tão bom e tudo que fizemos de bom terá sim uma regra de somas e subtrações que só a nossa consciência, ao longo de várias e várias existências, pode nos fazer de hoje o que queremos de fato ser ali na frente. Porque quando olhamos para nós, sem comparação, única e exclusivamente para nós, precisamos entender, precisamos compreender que o que fomos ontem nos trouxe até aqui. E o que somos daqui para frente, ou ainda onde almejamos nos encontrar, é para lá que precisamos rumar. E indo para lá, nessa direção, verdadeiramente pensando
em Jesus e na sua luz que permeia sobre todos nós, precisamos ter uma clareza, que não há julgamento, que não há julgamento conosco mesmo, não podemos nos comparar, precisamos fazer a nossa jornada. E se assim somos constituídos hoje, só existe uma razão de ser: por mérito ou por débito. E aceitemos de todo o coração aquilo que de muito bom aconteça a nós, aquilo de não tão bom que aconteça a nós, e talvez algumas coisas que a gente nem imagina, mas que sejamos gratos. Porque a única maneira que temos de seguir em frente é com muita fé, com paz no coração, e entendendo que aquilo que vimos ontem de nós mesmos e que nos incomoda a alma e o coração não pode mais sobreviver no amanhã. Precisamos nos reformar. Precisamos entender o nosso tempo, em que coisas lá atrás eram tranquilas e até corretas perante os nossos olhos, e que hoje olhamos para essas mesmas coisas e queremos algo diferente das nossas jornadas. Estamos indo para o final. Espero do fundo do coração que uma frase, uma palavra tenha feito sentido para você quando nos colocamos a serviço. É porque verdadeiramente queremos isso no nosso coração e na nossa alma. Que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você e tenha verdadeiramente tocado em você em algum ponto. E se por um acaso a gente tocou um coração e uma alma nesse tempinho que a gente está junto aqui, não existia outra meta tão grandiosa quanto essa. E que essa mensagem se espalhe, que essa mensagem chegue a todas as pessoas que a gente verdadeiramente ama e seguimos juntos. Porque é dando um passo de cada vez que talvez a gente chegue lá. E se por um acaso a gente não chegar, a gente precisa continuar caminhando. Gente, vou pedir para você, onde você estiver aí, que você se coloque numa posição de relaxamento. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente continuar, né? E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado amigo Jesus, nossa gratidão aos nossos mentores espirituais que ficam firmes ao nosso lado na nossa jornada, a este caminho brilhante, amigo Jesus, que você deixou claro para todos nós, aos nossos irmãos encarnados, aos quais chamamos de amigos e amigas, que são extremamente significativos para nós, com os quais aprendemos a cada instante. A nossa família, aos nossos pais, se aqui estão ou se aqui já se despediram, mas foram raízes daquilo que somos, foram pilares daquilo que construímos como seres humanos.
Que possamos, nós que somos pais e mães, trazer um exemplo digno e florescente na cabeça dos nossos amados filhos. Que possamos verdadeiramente ser a paz que queremos nesse mundo. Que possamos caminhar mesmo com dor. Que possamos perdoar, muitas vezes corrompidos na alma. Que possamos trilhar o caminho do bem, mesmo diante de tantas adversidades. Que possamos ser verdadeiramente humanos e amorosos, esquecendo muitas vezes a nossa jornada terrena que nos impulsiona muitas vezes ao erro. Que possamos ser mais verdadeiros que os erros. Que possamos errar menos. Que possamos nos levantar mais rápido a cada tombo que a vida nos dá. E que a cada coração e alma que se aproxima de nós, possamos dar o melhor de nós em cada momento da nossa jornada humana. E se isso tudo for verdadeiro, amigo Jesus, abençoa o nosso coração e a nossa alma nesse momento. Fica conosco, hoje, agora, aqui e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado de todo o coração por essa noite de hoje, por esse trabalho. Que uma frase ou uma palavra tenha feito sentido no seu coração, na sua alma. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.